Prometo os amados irmãos, com a saudosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Bom dia para os irmãos, que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a vida de cada irmã, de cada irmão. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Estou muito feliz na presença do nosso Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos começar o nosso dia, meus irmãos. Hoje estou postando o vídeo um pouquinho mais tarde. Aleluia, glória a Deus, né, meus irmãos, mas para a honra e para a glória do Senhor que estou, né, meus irmãos, para estar orando com os irmãos e meditando aqui na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, né, meus irmãos, que independente do que nós estejamos passando, independente de como nós estiver, né, nós temos que cumprir o que nós prometemos para o Senhor, porque tudo aquilo que Ele nos promete, Ele cumpre, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus, por mais que possa demorar um pouquinho, mas o Senhor cumpre, né? Aleluia, glória a Deus, porque na palavra o Senhor diz que Ele não é homem que minta, né, meus irmãos? Ele não é, aleluia, tudo aquilo que Ele nos promete, Ele cumpre para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estou aqui com minha Bíblia aberta. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Aqui em João 15, meus irmãos, 15:7, que fala assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vós serei feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Aleluia. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, e vos nomeei, para que vai e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, eu vô-lo conceda. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, né? Aleluia. Lembrai-vos a palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não vier, nem lhes houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificarei, pois estiveres comigo desde o princípio. Aleluia. Então, meus irmãos, vou estar aqui explicando para os irmãos, aleluia. Estou um pouquinho gripada, meus irmãos, peço os irmãos perdoe pela minha voz, amém. Aqui, meus irmãos, o Senhor está falando com nós aqui. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres,
e vós será feito. Tá vendo, meus irmãos? O Senhor está falando aqui que se nós estiver na presença dEle, se nós estiver servindo o Senhor, né, com obediência, né, obedecendo a palavra, né, porque nós temos que obedecer o que está dentro da palavra. Amém, irmãos? Nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Aleluia, que está dentro da palavra santa do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós não temos que copiar das outras pessoas, nós não temos que procurar se igualar, né, com outras pessoas, nem mesmo com as pessoas do mundo, irmãos. Nós temos que estar vivendo a palavra. Nós temos que pregar a palavra e viver aquilo que nós pregamos, porque não adianta nós pregar e não viver que nós estamos pregando, meus irmãos, que o Senhor não se agrada disso. Nós temos que viver o que está dentro da palavra, né? Nós temos que santificar, nós temos que obedecer, nós temos que ser servos obedientes ao Senhor. Aleluia, né? E quando nós tornamos obediente ao Senhor, semelhante a Ele, tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele vai nos dar, meus irmãos. Mas nós temos que crer, né? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Tá vendo, meus irmãos, o tanto que esse Deus nos ama? Tá vendo o tanto que esse Deus nos ama, meus irmãos? O Senhor Jesus está falando aqui, ó, como o Pai me amou, também eu vos amei. Da mesma forma que o nosso Deus amou o Filho dele, o nosso Jesus também nos ama, né, meus irmãos? Aleluia, Jesus, glória a Deus. O Senhor te ama, minha irmã. O nosso Senhor Jesus te ama, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. E é somente do amor do Senhor que nós precisamos, meus irmãos. Aleluia, para nós enfrentar os dias maus aqui dessa terra. Enquanto você estiver se sentindo, aleluia, desanimado, fraco na presença do Senhor, lembra-se que tem um Deus, que tem um Jesus, né, que te ama, né? Aleluia, esse Jesus, ele tem felicidade para te dar, minha irmã. Esse Jesus tem felicidade para te dar, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vem para os caminhos do Senhor, que o Senhor cuida bem de nós, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, tá vendo? Até o Senhor Jesus obedece os mandamentos do Senhor Deus. Nós também temos que obedecer, porque o Senhor está falando aqui que quando ele veio nessa terra, o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, ele está falando com nós aqui, né? Aleluia, que do mesmo jeito que o Senhor pede que nós vamos obedecer os mandamentos, foi necessário também o Senhor ou Jesus obedecer, né? O Senhor Jesus veio na terra, né, em forma de carne e osso como nós, né? Aleluia, glória a Deus. Então, ele sofreu, aleluia, tudo o que nós vemos sofrendo aqui nessa terra. Ele foi perseguido, aleluia, glória a Deus. Ele teve que obedecer, ele teve que renunciar, ele teve que suportar as tentações de Satanás, né? Aleluia, glória a Deus. Ele também foi perseguido, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vós ameis. Tá vendo, meus irmãos? O Senhor pede que nós vamos amar uns aos outros, né? Nós não temos que guardar mágoa no nosso coração, né? Muitas vezes nós falamos, eu não suporto a cara daquela pessoa, eu não gosto de conversar com aquela pessoa, eu já perdoei, mas eu não quero perto de mim. Nós cristãos, meus irmãos, nós não podemos ser semelhante às pessoas do mundo, porque o Senhor nos chama para fazer a diferença. Nós temos que ter um coração puro diante do Senhor. Nós temos que amar o nosso próximo, né? Porque nós todos somos irmãos em Cristo. Amém, irmãos? Então nós não podemos ser semelhante às pessoas que vivem lá no mundo, né? Porque quando eu também já vivi no mundo, eu sei que muitas das vezes a gente guarda mágoa, a gente não quer perdoar, não quer conversar, né? Mas o Senhor não agrada disso, né? Nós cristãos, nós temos que ser diferente. Nós temos que amar uns aos outros, nós temos que ajudar os necessitados, ajudar os que se encontram mais fracos na presença do nosso Senhor,
né, porque creio eu que tem dias que nós, né, que serve o Senhor, amanhecemos abatidos, amanhecemos, né, tristes, sem força, né, aleluia. Então é necessário nós ajudar essas pessoas, né, é necessário, porque na palavra diz que o cordão, né, de 3 dobras não arrebentará, né, então isso significa que quando nós somos unidos, quando nós temos união com nossos irmãos, aleluia, né, aleluia, glória a Deus, o Senhor já se agrada, né, aleluia. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Tá vendo que lindo, meus irmãos? Ninguém nos ama, meus irmãos, igual o Senhor Deus nos amou, né? Porque o nosso Deus, ele deu o único filho dele por amor a nós, né? E ele nos considera como amigos. Está falando aqui ó, no versículo 14: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Então, o Senhor, meus irmãos, ele nos vê nós como amigos. Aleluia, glória a Deus. Ele nos vê aqui como amigos dele. Aleluia, né, meus irmãos? O Senhor nos ama tanto, aleluia, aleluia, glória a Deus, que ele nos vê como um amigo, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, quando você que estiver aí do outro lado, pensando que o Senhor, aleluia, não tem se agradado, que você fica é normal, né, meus irmãos? O cristão, ele tem que se cobrar mesmo. O cristão, ele tem que se avaliar, ele tem que querer estar melhor na presença do Senhor, ele tem que querer se aproximar do Senhor, ele tem que querer ter mais intimidade com o Senhor. Amém, irmãos? Porque quando nós nos sentimos acomodados, quando nós pensamos assim, não preciso orar, que eu já estou forte na presença do Senhor. Eu não preciso jejuar, porque eu já estou salvo, eu não preciso ler a Bíblia, porque eu já conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Saiba disso, meus irmãos, saibam de uma coisa, que tem algo de errado aí. Amém, irmãos? Porque é Satanás que faz, né, nós se sentir acomodado, porque o evangelho, o verdadeiro evangelho do Senhor é esse, é nós estar o tempo todo querendo ser melhor para o Senhor, é querer ter intimidade com o Pai, né? Quanto mais nós busca, quanto mais nós ora, quanto mais nós jejuma, mais intimidade com o Senhor, mais próximo do Senhor nós ficamos, né? E por isso o Senhor nos chama de amigo, irmãos, amém? O Senhor nos chama de amigos por isso, aleluia, glória a Deus, aleluia. Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vós chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vós tenho feito conhecer. É verdade, porque quando Jesus veio nessa terra, ele veio pregando, anunciando a palavra do Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou para ele nos ensinou aqui na terra, né, meus irmãos? E quem que quer o nosso bem? Quem que quer nos ajudar? Né? Quem que quer, aleluia, glória a Deus, quem que quer o nosso bem igual o Senhor quer, meus irmãos? Aleluia. Igual o Senhor deu o único filho dele lá na cruz, né? E aí o Senhor Jesus sofreu naquela cruz, mas antes ali do Senhor ser crucificado ali, né? Ele saía pregando a palavra do Senhor, ele saía ensinando, anunciando, né, as boas novas, anunciando a nova cidade de Jerusalém, anunciando que um dia o Senhor ia voltar, que era para as pessoas se arrepender, né? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, quando alguém faz isso por nós, é porque nos ama, né? Porque são nossos amigos, nosso verdadeiro amigo, meus irmãos, resumindo aqui, é o nosso Senhor Jesus, né? Porque ele fez de tudo para nós ir para o céu, né? Ele não quer o Senhor nosso Deus, ele não quer perder nossa alma, ele não quer que nós sejamos condenados ao inferno, não. Ele quer que nós sejamos salvos, né? Por isso que ele permitiu o Senhor Jesus vir para essa terra para poder provar para nós que é possível, né? Muitas pessoas pensam, mas para Jesus foi fácil, porque ele era filho de Deus, Deus ajudou ele. Não, meus irmãos, Deus não ajudou ele em nada. Deus não ajudou ele em nada. Deus só não permitiu, né, nada tocar na vida dele até ele ser crucificado lá. O Senhor Jesus sofreu, foi perseguido, o Senhor Jesus jejuava, o Senhor Jesus orava, vigiava, aleluia, pregava a palavra do Senhor, ele obedecia,
né? Ele levava a palavra para aqueles que estavam presos, né, nas garras de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Então ele fez a obra do Senhor, ele fez aquilo que o Senhor quer que nós façamos também, porque o Senhor pede na palavra que nós tem que ser semelhante a ele, nós tem que ser igual ele foi aqui nessa terra, ser manso, humilde de coração, porque o nosso Jesus, ele não saía gritando com as pessoas, ele não tinha ódio de ninguém, ele não guardava mágoa no coração, as pessoas humilhavam, xingavam ele não guardava mágoa, não guardava rancor, ele era humilde, o coração dele era puro, entendeu, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que ser semelhante a ele, pregar a palavra do Senhor, né? Aleluia. Falar do Senhor para o seu vizinho, falar do Senhor para os seus amigos, fala para o Senhor na escola, no colégio, né? Aleluia, glória a Deus. Anunciar as maravilhas que o Senhor faz e anunciar as maravilhas que nos esperam no céu, né? Anunciar a nova Jerusalém, a cidade santa, né? Lá em Sião, aleluia, glória a Deus, aleluia. É isso que nós temos que anunciar, né? Ajudar as pessoas, né? Falar para eles arrepender de seus pecados, né? E entregar seus caminhos para o Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Aleluia, o Senhor está falando aqui, ó, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, tá vendo, meus irmãos? Não é nem nós que escolhe o Senhor, meus irmãos, aleluia, não é nem nós que aceita o Senhor, é o Senhor que nos aceita de volta, é o Senhor que nos escolheu, meus irmãos, antes de nós nascer, ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor já te chamou, aleluia, o Senhor já escolheu um caminho para você, o Senhor já tinha uma missão para você aqui nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, antes de nós nascer, o Senhor já tinha um plano, né? O plano do Senhor era um. O plano de Satanás era outro, mas o Senhor já tinha um plano na nossa vida, já tinha um caminho, né? Já tem uma promessa sobre nós, aleluia. Então o Senhor já nos escolheu, é Ele que nos escolhe. Ó, para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse fruto que o Senhor está falando aqui, que nós temos que dar para Ele, né, meus irmãos, é as boas obras, né, é a obediência, né, é a renúncia, né, renunciar, renúncia, aleluia. Renunciar dói, meus irmãos, não é fácil, né, renunciar, mas vale a pena quando nós queremos agradar o Senhor, quando nós estamos decididos que nós quer ser salvo, que nós quer morar no céu, que nós quer subir com Jesus quando o seu Jesus voltar, meus irmãos, nós fazemos tudo, aleluia, nós não queremos nem mais nada dessa terra, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, nós não queremos nem nada mais dessa terra, nós queremos só adorar o Senhor, só obedecer, só procurar ser melhor para o Senhor, é isso que nós queremos, aleluia. Nós queremos só melhorar, esforçar para o Senhor, para quando o Senhor vier, nós ir embora com o Pai. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós temos que fazer. Dar bons frutos para o Senhor nessa terra. Aleluia, igual eu falei aqui. Dar bons frutos, leva a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós temos vergonha de dar glória a Deus dentro da igreja. Muitas das vezes nós temos vergonha de ler um versículo da palavra para alguém, de orar para alguém, de sentar com o nosso vizinho ali. Meus irmãos, só de nós falar para o nosso vizinho que o Senhor Jesus, ele salva, que o Senhor Jesus, ele liberta, ele cura, ele transforma a vida do homem e da mulher. Só de nós anunciar que um dia o Senhor vai voltar, falar sobre o céu, falar sobre a condenação que vai ter, vai ocorrer, é real, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Só de nós falar isso, nós já estamos dando frutos para o Senhor. Nós já estamos trabalhando na obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, mas muitos querem ser evangélicos só dentro da igreja. Muitos exaltam, glorificam o Senhor dentro da igreja, prega a palavra dentro da igreja, prega a palavra para quem já conhece a palavra do Senhor, né, meus irmãos? Aleluia, mas quando está na rua, nem olha para os coitadinhos que estão lá fora, entendeu? Não faz algo do seu, tem vergonha, aleluia. E na palavra diz que aqueles que se envergonham das coisas do Senhor aqui nessa terra serão envergonhados no céu. Aqueles que negam o Senhor aqui na terra, aleluia, será negado também diante do Senhor. E na palavra diz que todo joelho se dobrará, todo joelho, meus irmãos. Não tem rico, não tem bilionário, aleluia, é todos, toda a nação, todos os seres humanos vão ter que, aleluia, dobrar o seu joelho e confessar que o Senhor é o Senhor, aleluia, 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 Jesus,
né? Porque muitas pessoas não crêem no Senhor, muitas pessoas não acreditam que esse Deus existe. Muitas pessoas, aleluia, até blasfêmia, né? Fala que o Senhor morreu e não viveu, né? Eles pensam que morreu, acabou, né? Aleluia, mas essas pessoas vão ter que confessar, elas vão ver com os olhos dela, elas vão ver o Senhor na frente delas, elas vão ter que confessar que Deus é Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu, tá vendo, meus irmãos? Muitas das vezes nós estamos na presença do nosso Deus, muitas das vezes, meus irmãos, nós nos aborrecemos com algo, alguém nos entristece, muitas das vezes nós queremos algo das mãos do Senhor, e quando nós recebemos o não do Senhor, nós pensamos em parar, nós pensamos em desistir, nós pensamos, aleluia, em voltar para trás, aleluia, nós quer trocar o Senhor por qualquer coisa, aleluia, qualquer coisa, se o Senhor não me der isso, eu não vou fazer a obra dele, se o Senhor não me der uma boa roupa, eu não vou pregar a palavra dele, se a igreja estiver cheia, eu não vou pregar, se a igreja estiver vazia, eu não vou pregar a palavra dele. Então, eles têm mania de colocar o Senhor contra a parede, meus irmãos, né? Eles têm mania de qualquer coisa que fiquem aborrecidos, que alguém vem, né, entristece, né, sempre acontece, aleluia. Eles já pensam em trocar o Senhor, já quer viver só na mamata, né? Quer viver, aleluia, quer viver só no melhor, quer o Senhor só nas coisas que o Senhor faz, né? Mas quando recebe o não do Senhor, pensa em trocar o Senhor. Quando, aleluia, porque quando alguém vem, aleluia, fala algo, te entristece, já fica aborrecida ali, já guarda aquela mágoa no coração, aleluia, glória a Deus, e já se ira com o Senhor também, para de orar, para de ler a Bíblia, o Senhor não se agrada disso, meus irmãos, porque ele também está falando aqui que primeiro do que nós, aborreceu ele também nessa terra, quando ele veio nessa terra, meus irmãos, ele também se aborreceu, aleluia, ele foi perseguido, aleluia, glória a Deus, ele também sentiu tristeza no coração dele, louvado seja Deus, mas ele não abandonou a fé, ele não abandonou a cruz dele por nada nessa vida, meus irmãos. Ele continuou adorando o Pai dele, ele continuou servindo, obedecendo, aleluia, vivendo obediência na santidade com o Senhor, não deixou de orar, independente do que ele estava sentindo ou não. Ele continuou adorando e nós também temos que continuar adorando, independente do que nós esteja sentindo, independente do que nós esteja enfrentando, né, meus irmãos? Porque nessa terra aqui é só luta, só peleja, mas aqui na terra, meus irmãos, não é lugar de descanso. Aqui nessa terra é lugar de nós buscar a presença do Senhor mesmo, é lutar, porque o céu é tomado à força, nós temos que esforçar para orar, esforçar para jejuar, esforçar para melhorar. Não é tempo de descansar, né? Porque muitas pessoas pensam assim: eu estou muito cansado, eu não vou na igreja hoje, eu não vou orar hoje, eu não vou meditar na palavra hoje, já se sente cansado e quer parar no meio do caminho, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas saibam de uma coisa, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, o nosso descanso não vai ser aqui, meus irmãos. O nosso descanso vai ser lá no céu, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, glória a Deus. Não vamos procurar descansar aqui nessa terra, não. Não vamos parar, não, meus irmãos. Vamos continuar buscando, vamos continuar nos esforçando. Aleluia. Tá difícil, tá doendo, a cruz tá pesada. Continua adorando o Senhor, continua buscando o Senhor. Aleluia. Senhor, tô cansada, a cruz tá pesada, mas eu continuo glorificando e exaltando o nome do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Aleluia, glória a Deus. Porque na palavra diz, aleluia, glória a Deus, que aqueles que permanecerem até o fim, esses serão salvos. O que nos conforta, meus irmãos, é saber que um dia o Senhor vai nos tirar dessa terra. Minha irmã, se você se encontra cansada na presença do Senhor, aleluia, aprende a descansar, mas não desistir, não desista do Senhor, não desista da sua salvação. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, minha irmã, aleluia,
Aleluia, continue adorando esse Deus, aleluia, porque nós vamos ter nosso repouso no céu, nós vamos descansar lá no céu, porque aqui na terra nós somos peregrinos, aqui na terra, meus irmãos, do mesmo jeito que os discípulos do Senhor trabalhavam para o seu aqui nessa terra, aleluia, eles cumpriram a missão deles, nós também temos que cumprir nossa missão aqui, nós temos uma missão para cumprir, a nossa missão é anunciar o evangelho do Senhor, a nossa missão, meus irmãos, não é ficar dentro de casa, descansando na frente da televisão, na frente do celular, não. É tempo de nós sair e ajudar as pessoas que precisam. É tempo de nós dar bons frutos para o Senhor, igual está falando aqui na palavra. Aleluia. Os nossos frutos é o quê? É ajudar as pessoas. Tem muitas pessoas lá fora precisando, minha irmã. Somente uma palavra que você diz que o Senhor tem poder para mudar o cenário da vida dessa pessoa, desse teu vizinho, desse teu conhecido, até mesmo desse teu familiar. Você já está dando bons frutos para o Senhor, aleluia. Nós não pertencemos a essa terra, nosso descanso não é aqui, aqui nós somos peregrinos, nosso lar não é aqui, minha irmã, o nosso lar não é aqui, meu irmão. Nós estamos aqui nessa terra porque o Senhor nos permitiu, porque esse tempo que nós estamos aqui na terra, o Senhor está nos dando para preparar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. O Senhor só não voltou ainda porque Ele está dando tempo para as pessoas se arrepender, porque Ele nos ama. Aleluia! Ele está nos dando tempo para nós arrepender, para nós melhorar a nossa vida espiritual. Minha irmã, como se encontra a sua vida espiritual diante do Senhor? Como se encontra a sua vida espiritual diante do Senhor, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Será que você está obedecendo? Será que você está vivendo em santidade com o Senhor? Será que você está servindo o Senhor de verdade, de corpo, alma e espírito? Aleluia, porque o Senhor, meus irmãos, quer que nós vamos servir Ele de corpo, alma e espírito. O nosso corpo tem que ser santificado, as nossas vestes têm que ser santificadas. Aleluia, nossa alma, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nossos lábios têm que ser santificados. Nós não podemos ficar falando qualquer coisa. Aleluia, louvado seja Deus. Nós não podemos ser como as pessoas lá do mundo, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor confiou em você uma missão, minha irmã. Se você não se sinta, muitas pessoas não querem o chamado do Senhor, mas eu quero falar uma coisa para os irmãos, que levante a sua mão e agradeça pelo Senhor ter confiado em você uma missão aqui nessa terra. Se você tem um chamado do Senhor na sua vida, minha irmã, se você tem um chamado seu na sua vida, meu irmão, agradeça o Senhor, porque o Senhor confiou em você. Por mais que você não se sinta capaz, por mais que ao olhar das pessoas para você, você é um nada, você é insuficiente, aleluia, mas não se importa com o que as pessoas dizem, se importa o que o Pai acha de você, aleluia, o céu te conhece, o Senhor te conhece. O Senhor está falando aqui, né, que Ele que nos escolheu, então é o Senhor que te escolheu, é o Senhor que confiou em você e Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para terminar, aleluia, glória a Deus. Então o Senhor confiou em você para você fazer a obra dele aqui nessa terra, é motivo de alegria, é motivo de honra saber que temos um Deus do nosso lado, saber que tem um Deus que nos confiou para nós trabalhar para Ele aqui na seara, né, porque a seara já está madura, né, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, né? O Senhor não nos levantou com espírito de covarde, nós não podemos ser covarde com o Senhor, nós queremos as bênçãos do Senhor, nós queremos a salvação do Senhor, nós queremos que o Senhor nos leve quando Ele vier, mas nós não queremos obedecer, nós não queremos se esforçar, aleluia, glória a Deus, aleluia, nós queremos viver relaxados de qualquer maneira, o Senhor não se agrada disso, aleluia, glória a Deus, o Senhor, Ele é Deus de amor, mas Ele é Deus de justiça, Ele corrige os filhos dele. Porque quem ama, corrige, né? O Senhor nos ama, Ele nos corrige, por quê? Porque Ele quer que nós vamos melhorar, né? Porque Ele sabe que se nós não melhorar, infelizmente, Ele não vai poder nos levar para o céu quando Ele vier, né? Mas quando um pai corrige um filho, é por quê? Porque Ele quer que o filho melhore, Ele quer que o filho vire uma pessoa melhor, né? E assim é o Senhor conosco também.
Aleluia, louvado seja Deus. Então, se o Senhor nos corrige, meus irmãos, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer que nós melhore para nós não ficar para trás. Porque se Ele não nos amasse, Ele não nos corrigiria. Ele deixava nós de qualquer maneira, Ele deixaria nós no pecado, no erro, para quando Ele vier nós ser condenado, né, ao inferno. Mas não, Ele nos ama. Aleluia, glória a Deus. Ele nos ensina, aleluia. Ele nos corrige, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não vamos deixar, meus irmãos, a vanglória entrar no nosso coração. Não vamos querer ser melhor que o Senhor, meus irmãos, porque Satanás ele foi expulso do céu porque ele queria ser mais que o Senhor, né? Muitas das vezes o Senhor nos usa de tal maneira e nós começamos a se vangloriar com aquilo ali, começamos a querer ser melhor que os irmãos, né? Aleluia, glória a Deus. O Senhor não está procurando perfeição, não, minha irmã. O Senhor não está procurando a perfeição em aparência, perfeição no falar, perfeição no cantar, não. O Senhor está procurando pessoas que estão dispostas a trabalhar para Ele. Aí o Senhor está procurando pessoas que estejam dispostas a abrir seu coração para Ele. Aleluia. O Senhor está querendo, meus irmãos, pessoas que estejam dispostas a fazer a vontade dEle. Aleluia, glória a Deus. É isso que o Senhor está querendo. Ele não está querendo pessoas que falam bem, que cantam bem, não. Aleluia. O Senhor não está procurando perfeição, ele está procurando obediência, santidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Se me perseguiram, também vós perseguirão a vós. Tá vendo, meus irmãos? O Senhor está falando aqui que do mesmo jeito que ele foi perseguido, nós também seremos nessa terra. Nós somos perseguidos. Nós que servimos ao Senhor, nós somos perseguidos. Aleluia. Mas eles podem até perseguir. A perseguição tem perseguição na terra. Mas ninguém toca no ungido do Senhor, minha irmã. Ninguém toca. Ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então não cale a sua boca, minha irmã. Não temas o homem dessa terra. Não temas, meus irmãos, a Satanás. Aleluia. Fale aquilo que o Senhor está mandando. Abre a sua boca e fala aquilo que o Senhor te fale. Aleluia. Faça aquilo que o Senhor te ordenou, minha irmã. Faça aquilo que o Senhor te confiou, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. Faça aquilo, obedeça. Faça aquilo que o Pai colocar em seu coração. Obedeça o Senhor, minha irmã. Aleluia. Não vamos procurar agradar as pessoas aqui dessa terra, porque se nem Jesus agradou todo mundo, vamos agradar o Senhor, porque é o Senhor que vai nos tirar dessa terra. Não vamos procurar aprovação de ninguém. Não vamos procurar ser perfeitos para o homem dessa terra, não. Vamos procurar ser perfeito para o Rei, para o Criador. Aleluia, que se encontra no trono. Ele não dorme, ele não cochila, minha irmã. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse Deus, ele não dorme. Esse Deus, ele não cochila, meus irmãos. Aleluias. Ele se encontra no trono. Ele observa nossas ações, os nossos pensamentos. Meus irmãos, o caderno das obras se encontra lá. Tudo que nós fazemos, falamos ou pensamos se encontra anotado, meus irmãos. Para no grande dia o Senhor vai querer que nós venhamos justificar. E não vai ter, meus irmãos. Aleluia, não vai adiantar justificar. Vai ser tarde, meus irmãos. Lembre-se disso. Tem 2 livros nas mãos do Senhor. Um é dos nomes que estão lá, das pessoas que aceitam o seu livro da vida, onde se encontram os nomes dos que são salvos. E o outro é das obras. Então, tudo aquilo que nós fazemos, aleluia, o Senhor anota. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor foi perseguido nessa terra, meus irmãos. Meus irmãos, o Senhor foi perseguido. O Senhor é uma pessoa que não queria fazer mal para ninguém. Aleluia. O tempo todo Ele queria nos ajudar e assim também é hoje. O tempo todo Ele quer nos ajudar. O tempo todo Ele quer nos salvar. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas das vezes, meus irmãos, viramos as costas para o Senhor. Tratamos o Senhor de qualquer maneira. Aleluias, aleluias, glória a Deus.
fazer umas coisas para o seu de qualquer maneira. Mas lembre-se de uma coisa, minha irmã. O Senhor morreu naquela cruz por você. O Senhor morreu naquela cruz por você, meu irmão. O Senhor morreu naquela cruz, sofreu por nós, pela nação. Ele sofreu por pessoas rebeldes, por pessoas que o tempo todo negava ele, nega ainda. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Ele sofreu. Uma pessoa que só queria ajudar. Ele foi perseguido. As pessoas não suportavam a bondade do Senhor Jesus. Aleluias! Mas mesmo assim ele não nos odiou. Mesmo assim ele continuou. Aleluia! Para que fosse consumado. Porque o amor dele era maior, meus irmãos, que qualquer coisa, qualquer rebeldia das pessoas. Naquela época, meus irmãos, aleluias, ele não olhou o que as pessoas falavam, ele não olhava o que as pessoas pensavam. Igual muitas das vezes nós temos preocupado com o que vão pensar de nós. Aleluias, glória a Deus, aleluia. O Senhor, meus irmãos, não olhou isso. Ele continuou, ele perseverou até o fim por amor a mim, por amor a vós, meus irmãos. Ele não olhou se foi perseguido. Aleluia, ele continuou a missão dele nessa terra. Aleluias, glória a Deus, aleluia. Ele está falando aqui que da mesma forma que as pessoas guardaram as palavras dele quando ele pregava a palavra, meus irmãos, porque ele pregava, ele ensinava, aleluia, glória a Deus, aleluia. Da mesma forma que as pessoas guardaram a palavra, se você falar também, o Senhor vai guardar, as pessoas vão guardar. Aleluia. Se você abrir a sua boca para clamar o Senhor, para pregar a palavra do Senhor, aleluia. Através disso, meus irmãos, as pessoas vão guardar a palavra, porque quando nós estamos pregando a palavra, nós estamos lançando a semente da salvação no coração daquelas pessoas. Muitos se encontram com o coração endurecido, mas tem pessoas com o coração aberto para o Senhor. Tem pessoas, aleluia, querendo servir o Senhor. Tem pessoas querendo servir o Rei. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Tá vendo, meus irmãos? Louvado seja Deus. Se nós aborrecer o Senhor Jesus, nós estamos aborrecendo também o Deus, né? Aleluia. O que nós faz para aborrecer o Senhor? É mentira, né? Se nós mentir, né? Se nós falar, não temos, minha irmã. Aleluia. Tem muitas almas lá fora perecendo. Tem muitas almas lá fora precisando. Aleluia. Precisando do nossa ajuda, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. Não é tempo de nós ficar de braço cruzado. Não é tempo de nós ficar, aleluia, lutando. Aleluia, glória a Deus. Pensar só em nós. Né, meus irmãos? Nós temos que lutar pela nossa salvação. Mas nós também temos que ajudar. Porque o Senhor, meus irmãos, quando o Senhor veio nessa terra, o Senhor Jesus, ele não ficava só dentro de casa, ele não ficava só dentro dos templos, não. Ele ajudava as pessoas, ele saía fazendo milagres, e na palavra o Senhor confirma, aleluia, que ele nos deu os dons, aleluia, glória a Deus, que ele nos deu autoridade, que tudo aquilo que nós fizermos no nome dele será feito, aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós ficamos dentro de casa, pensando só na nossa salvação, e as pessoas que estão lá fora, né, elas que se virem. Não é tempo de nós pensar isso, nós fazer isso, aborrece o Senhor também. Aleluia. Vamos procurar se santificar, vamos procurar melhorar para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que aborrece o Senhor? Aleluia, glória a Deus. É fazer as coisas para ele de qualquer maneira. Pensa, meus irmãos, se o Senhor fizesse para nós tudo de qualquer maneira, fazer essas coisas para nós, aleluia, louvado seja Deus de qualquer maneira, já pensou, mas não, tudo aquilo que nós pede para o Senhor, Ele faz, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus, creio eu que as irmãs e os irmãos têm grandes maravilhas para contar que o Senhor fez, e tudo que o Senhor fez foi perfeito, não foi pela metade. E por que nós temos que fazer as coisas para o Senhor de qualquer maneira?
Por que que nós temos, meus irmãos, que fazer as coisas para o Senhor com preguiça? Aleluias! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja Deus! Nós não podemos fazer isso, porque o Senhor contempla, meu irmão. O Senhor contempla o que está no seu coração. Aleluia! Eu não sou melhor que ninguém, meu irmão. Eu estou falando isso aqui porque eu estou lendo dentro da palavra. Aleluia! Eu sou falho. Eu sei como a minha vida se encontra diante do Senhor. Eu sei, meu irmão. Eu sei, minha irmã, como a minha vida se encontra diante do Pai. Aleluia. Eu sei que eu preciso melhorar também, pois eu sou falho. Eu sou falha, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Oh, maravilha, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, aleluias. Aleluia, Jesus. Oh, meu Pai, Deus de maravilhas, Deus querido, Deus amado. Nós nos colocamos na tua presença, meu Pai, nesta manhã. Nós te pedimos perdão, meu Pai, pelas nossas falhas. Senhor, nós somos falhos, meu Pai. Nós somos pecadores, meu Pai. Senhor, mas nós arrependemos dos nossos pecados. Porque, meu Deus, nós não sentimos prazer quando nós pecamos, mas nós sentimos arrependimento. Aleluias. Louvado seja Deus. E o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, meu Pai. Meu Deus, venha nos perdoar para que a nossa oração não seja, aleluia, louvado seja, para que a nossa oração seja atendida, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, nesta manhã nós confessamos que nós precisamos do Senhor. Nesta manhã nós confessamos que nós somos completamente dependentes de Ti, meu Pai. Meu Deus, eu oro por as pessoas da nação. Eu oro, meu Pai, por essas pessoas que se encontram fracos na presença do Senhor. Essa irmã que não consegue se levantar, meu Pai. Essa irmã que não consegue perdoar. Visita essa irmã, Senhor. Meu Senhor, ajuda, meu Pai, as pessoas. Ajuda as pessoas que querem melhorar para Ti, mas muitas das vezes não tem tido força. Senhor, na palavra do Senhor diz que o Senhor é nosso escudo, é a nossa fortaleza. A nossa força vem de Ti, meu Pai. Não tem outro Deus que possa nos dar força. Meu Deus, meu Pai. Não, nós não sabemos fazer nada sem Te pedir, meu Deus, porque o Senhor é o único. Aleluia. Não existe outro Deus e não vai existir outro Deus. Meu Deus, derrama teu renovo nesta manhã. Derrama teu renovo sobre as nossas vidas. Meu Deus, nós queremos melhorar, Senhor. Meu Deus, nós abrimos o nosso coração para Ti, porque nós queremos ser melhores, nós queremos ser servos fervorosos na Tua presença, nós queremos ser servos cheios do Teu Espírito Santo, porque nós sabemos que se nós não tivermos o Espírito Santo, nós perecemos. Meu Deus e meu Pai, batiza com o Teu Espírito Santo, Senhor, esta irmã. Batiza com o Teu Espírito Santo este irmão. Meu Deus, vem abrir os olhos espirituais dessa irmã. Abre os nossos olhos espirituais. Meu Deus, nos mostra onde nós estamos errando para que nós venhamos melhorar. Senhor, nós somos falhos, Senhor. Nós somos pequenininhos, meu Pai. Nós somos imperfeitos, meu Senhor. Mas mesmo assim o Senhor nos escolheu, assim o Senhor confirma na Tua palavra. É o Senhor que nos escolheu. E se o Senhor nos escolheu, é porque o Senhor viu que nós somos capazes. É porque o Senhor confiou em nós. Aleluias, meu Pai. Nos ensina a fazer segundo a vontade do Seu coração. Meu Deus, nós não vivemos mais para nós não vivemos mais para este mundo, nós vivemos para Ti, meu Senhor. Meu Senhor, coloque palavras na nossa boca. Meu Deus, nos ensine a ajudar o nosso próximo, meu Pai.
Meu Deus, quantas pessoas perecendo, Senhor. Quantas pessoas descendo a sepultura, Senhor, desviado. Quantas pessoas precisando, meu Pai, da tua ajuda. Precisando da nossa ajuda, Senhor. Meu Deus, nos dê autoridade, Pai. Meu Deus, nos ajuda, meu Pai. Nos ensina, Senhor, a ajudar quem precisa, meu Pai. Porque nós não queremos a salvação só para nós. Nós queremos salvação para os nossos irmãos, meu Pai. Meu Deus, quantas pessoas, meu Pai, descendo a sepultura em silêncio. Meu Deus, quantas pessoas desviadas dentro dos seus lares não têm força para voltar para os teus caminhos, meu Pai. Meu Deus, nos ajuda, meu Pai, a ir atrás dessas pessoas. Ajuda essa irmã, meu Pai, que adorava fazer visita, adorava ajudar as pessoas em oração e hoje se encontra precisando que o Senhor visite ela. Visita essa irmã, meu Senhor. Meu Deus, dá força para ela, meu Pai. Meu Deus, renove as forças dela. Meu Deus, joga por terra todo o mal, tudo que está impedindo a obra do Senhor na vida dessa irmã, joga por terra. Joga por terra, meu Deus, tudo que impede a obra do Senhor ser realizada nessa terra. Meu Deus, nós sabemos que muitos levantes, meu Pai, se levanta contra a nossa vida. Nós sabemos, meu Pai, que muitas perseguições nós teremos nessa face da terra. Mas nós sabemos também, meu Pai, que o Senhor estará conosco em todo o tempo. Na palavra o Senhor diz que o Senhor ia ao Pai, mas que ia nos deixar o Espírito Santo, o Consolador. Minha irmã, você não está sozinha. Meu irmão, você não se encontra sozinho. O Senhor não te deixou órfão, não. Na palavra diz que o Senhor não nos deixaria órfãos, porque o Senhor nos deixaria o Espírito Santo o Consolador. Aleluia, glória a Deus. Muitos confiam em seus próprios braços. Muitos confiam, meu Pai, na sua própria força, meu Pai. Mas eu confio em Ti, Senhor. Eu confio no Senhor. Meu Deus, eu não sou perfeita, eu sou falho. Senhor, eu sou pequenininha, meu Pai. Mas me diminua mais para que o Senhor cresça na minha vida. Porque, meu Deus, é o Senhor que tem que ser glorificado nessa terra. É o Senhor que tem que ser exaltado nessa terra, meu Pai. Não é o homem, não é a mulher, é o Senhor. Porque só o Senhor é digno de toda glória. Só o Senhor é digno de toda exaltação, meu Pai. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das nossas crianças, meu Pai. Meu Deus, quantas crianças, aleluias, sofrendo nessa face dessa terra. Quantas crianças sendo sequestradas, meu Pai. Quantas crianças sendo abusadas, aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Meu Deus, quanto sofrimento nessa face dessa terra, meu Pai. Eu tenho certeza que o pecado dessa terra já cheira mal às narinas do Senhor. Meu Deus, nos prepara, Senhor. Prepara a nossa vida, Senhor. Meu Deus, nós não queremos ficar de qualquer maneira na tua presença. Nós não queremos ficar de braços cruzados, meu Pai, enquanto as almas perecem lá fora. Senhor, usa-me, Senhor. Usa essa irmã. Usa esse irmão, meu Pai. Meu Deus, levanta mulheres e homens valentes, cheios do teu Espírito Santo, para anunciar o teu evangelho, para anunciar a vida do Senhor. Ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, meu Pai.
mas a palavra do Senhor confirma que será num piscar de olhos. Aleluia! Louvado seja Deus! Se o homem soubesse a hora que o ladrão entraria na sua casa, ele não dormiria, ele ficaria acordado a noite inteira. E assim também tem que ser nós, meu Senhor. Nós temos que estar em vigilância, porque ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor vai manifestar nas nuvens. Aleluias! Oh, meu Deus, vai ser muito triste, meu Pai. As pessoas que ficarem para trás. Nós não queremos ficar para trás, meu Senhor. Nós queremos subir com o Senhor. Mas para isso nós temos que estar com as nossas vestes limpas, puras, brancas como a neve. Porque aqueles que estiverem com suas vestes manchadas ficarão para trás. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Prepara as almas, meu Pai. Desperta aqueles que dormem entre os mortos, meu Pai. Aqueles que dormem o sono profundo espiritual. Aqueles que já não têm mais, não têm nem temor ao Senhor mais. Meu Deus, olha este irmão, que tem o coração endurecido, meu Pai. Muda este homem hoje, dá um coração de carne. Na palavra do Senhor diz que o Senhor é Deus que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, meu Senhor. Meu Senhor, meu Senhor, meu Salvador. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O escolhido do Senhor não tem escolha. Aleluias, aleluias, aleluias. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, visita os lares nesta manhã. Visita a família desta irmã, Senhor. Ela tem pedido salvação para sua família. Ela tem pedido salvação para o seu esposo. Meu Deus, liberta este homem dos vícios, meu Pai. Liberta este homem, meu Pai, que se encontra desviado dos teus caminhos. Traz de volta, meu Senhor. Traz de volta este irmão, meu Pai, que afastou, meu Pai. Não tem mais temor, não tem mais essência, Senhor. Se encontra como uma folha seca. Aleluias, aleluias. Meu Senhor, eu coloco os novos convertidos nas tuas mãos. Meu Deus, aqueles que se entregou para o Senhor, mas não têm obtido força para largar os vícios. Não tem obtido força para largar as coisas do Egito, meu Pai. Meu Deus, dá força para este homem. Dá força para esta mulher, Senhor, para que ela venha voltar para os teus caminhos. Não é tempo de nós viver longe do Senhor. Não é tempo de nós viver afastado da tua presença. Porque tempos difíceis virão nessa terra. Aleluia, é importante que nós devemos estar debaixo das potentes mãos do Senhor. Meu Deus, eu oro pelos irmãos que se encontram lá no presídio. Meu Deus, eu não sou ninguém para julgar, meu Pai, porque quem pode julgar é o juiz. Eu não sou ninguém para sentar na cadeira do juiz, meu Pai. Eu sou, meu Pai, somente uma serva do Senhor. Somente uma serva, meu Pai. Eu sou apenas instrumento. Eu só posso te pedir, Senhor, porque quem faz é o Senhor. Quem opera é o Senhor, meu Pai. Trabalha na vida daquele presidiário que se encontra esquecido dentro daquela cela. Muitas das vezes ele pensa em tirar até a sua própria vida. Meu Deus, vai de encontro lá, Senhor. Levanta aqueles irmãos,
Meu Deus, quantos irmãos já te servem lá dentro? Quantos irmãos já pregam a tua palavra lá dentro? Já são batizados? Meu Deus, dá força para os irmãos permanecer até o fim, porque eu não quero a salvação só para mim, meu Senhor. Eu quero a salvação para todos, assim como o Senhor queres. Aleluia. Porque dentro da palavra eu confirmo mais uma vez. O Senhor diz a tua palavra: há lugar para todos, meus irmãos. O Senhor preparou lugar para todos, há lugar para você, meu irmão. Há lugar para você, meu irmão. Aleluias. O Senhor tem felicidade para nós. O Senhor tem salvação para sua casa. Aleluia. Não compensa viver longe desse Deus. Meu Deus, eu oro, meu Pai, pelos enfermos, meu Senhor. Meu Deus, quantas pessoas se encontram enfermas. Ah, Senhor, tu me disseste que me daste o dom da cura. Senhor, eu profetizo a cura na vida dessas pessoas. Eu profetizo a cura, meu Pai, no útero dessa irmã. Aleluia. Meu Deus, cura as trompas dessa irmã. Essa irmã que não pode gerar, Senhor. Essa irmã, meu Pai, que teve que operar, meu Pai, a retirada de um cisto, a retirada de um câncer, esse câncer voltou e já se espalhou no organismo desta irmã. Meu Deus, essa irmã se encontra desesperada, meu Pai. Meu Deus, mas somente o toque do Senhor, meu Pai, e o Senhor cura, porque eu creio, meu Pai. Eu creio no poder da cura, Senhor. Meu Deus, cura esse câncer se espalhado no organismo desta irmã. Os médicos já disseram que não tem o que fazer, meu Pai. Meu Deus, mas até onde a medicina não pode ir, as mãos do Senhor pode. Aleluias. Meu Deus, olha esse câncer no cérebro desse irmão. Esse irmão vai passar por uma cirurgia em seu cérebro, meu Pai. Meu Deus, ele se encontra preocupado. Meu Deus, mas que ele sinta o Senhor, meu Pai. Que ele sinta a paz no coração dele, que tudo vai dar certo. Meu Deus, que não seja as mãos dos médicos, mas que seja as mãos do Senhor. Meu Deus, o Senhor tem poder para curar, meu Pai. O Senhor tem poder para esse diagnóstico não darem nada mais, porque o Deus que eu conheci, o Deus porque eu me entreguei, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que transforma, aleluia, aleluia. Ele é Deus que levanta, aleluia, aqueles que se encontram caídos, aleluia. O Deus que eu sirvo, Ele vive, Ele reina, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Muitos pensam que o Senhor não viveu, que o Senhor se encontra morto. Aleluias. Mas na palavra o Senhor nos confirma que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nem a morte tem mais poder que o Senhor, meu Pai. Meu Deus, aleluia. Por isso nós não devemos temer a morte. Aleluias. Nós não devemos temer a ninguém a não ser a ti. Porque só o Senhor tem poder, meu Pai. O poder todo está nas tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor venha curar, Senhor. Que o Senhor venha derramar a tua unção da cura sobre os hospitais, sobre os que se encontram lá no CTI. Meu Deus, o médico já desenganou, meu Pai. Meu Deus, o médico desenganou essa família. O médico já disse que não vai viver, meu Pai. E essa família se encontra arrasada, meu Senhor. Se encontra despedindo, meu Pai, desse familiar. Meu Deus, mas se for da vontade do Senhor, desce dentro daquele hospital agora e cura, Senhor.
Levanta este homem deste leito de enfermidade, deste leito de morte, porque o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus que ressuscitou Lázaro no terceiro dia. Lázaro já estava sem vida, Lázaro, aleluia, já tinha mal, já estava em decomposição, aleluia, já podia sentir o mau cheiro, aleluia, mas somente uma palavra, aleluias, Lázaro saiu para fora, aleluia, Senhor, aleluias, somente uma palavra, meu Pai, e a obra do Senhor é concluída. Somente uma palavra e esse irmão recebe a cura. Somente uma palavra e esta irmã sai do leito de morte. Aleluias, 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 meu Senhor. Somente uma palavra que nós precisamos nesta manhã. Somente uma palavra, meu Senhor, meu Criador, vem nos ajudar, Senhor. Ajuda aqueles que se encontram fraquinhos, meu Pai. Aqueles que estão pensando em parar, estacionar. Não deixa não, Senhor. Não deixa desistir, não. Meu Deus, dá força, meu Pai. Segura nas nossas mãos. Segura nas mãos da tua igreja, meu Pai. Venha nos a preparar, Senhor. Meu Deus, os moradores de rua. Senhor, quantas pessoas em estado, meu Pai. A vida financeira, tudo bagunçada. Vida espiritual, emocional. Eu oro por essas pessoas. Trabalha, meu Pai. Meu Deus, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Eu não tenho nada para dar para os irmãos, mas eu tenho a palavra do Senhor. Aleluia, que é fiel e verdadeira. Assim como o Senhor diz, aleluia, aquele homem pediu para Pedro algo. E Pedro falou para ele, aquele mendigo pediu para Pedro algo. E Pedro não tinha nada para oferecer, meu Pai. Mas ele disse, eu não tenho dinheiro para te oferecer. Mas eu tenho a palavra do Senhor. Mas eu tenho, aleluias, a palavra, eu tenho Jesus para oferecer. Então, meu Senhor, não tenho nada para oferecer para essas pessoas que moram na rua. Agora, meu Senhor, no tempo de frio, agora, quanto sofrimento, meu Pai, crianças, mulheres gestantes, meu Pai, nos vícios, nas drogas lá na rua, passando fome. Meu Deus, não tenho dinheiro para oferecer, mas eu tenho a palavra do Senhor e a minha fé que o Senhor pode mudar o cenário. O Senhor pode mudar o cenário da sua vida, minha irmã. O Senhor pode mudar o cenário da sua vida, meu irmão. Você que se encontra aí desanimado do outro lado, você que se encontra aí abatido, não te abates, aleluia, não desanimes. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, porque te abates, ó minha alma. Aleluia. Espere em Deus, confia em Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. O Senhor tem salvação para sua família, minha irmã. O Senhor confiou em você, meu irmão. O Senhor confiou em você. Aleluia. Se o Senhor te levantou, se o Senhor te escolheu, agradeça o Senhor. Porque Ele quer te salvar. Ele quer te ver lá no céu. Ele quer que nós venhamos cear com Ele nas bordas do Cordeiro. Já está preparado, a mesa já está preparada, já está posta. O Senhor só está esperando a noiva dele. O Senhor só está esperando a noiva dele, que é a igreja. Os nossos lugares já estão preparados. Não vamos desanimar, meus irmãos, no meio do caminho. Continua, minha irmã, continua, meu irmão, pede o Senhor força, aleluia, porque Ele é Deus que renova nossas forças nesta manhã, para que nós venhamos continuar, para que nós venhamos perseverar na presença do Senhor.
Não vamos perder o nosso lugar lá, não. Não vamos querer ser condenados ao inferno, não. Aleluias. Porque do mesmo jeito que o céu é eterno, o inferno também será. Não vamos querer ir para aquele lugar, meus irmãos. Aleluias. Aleluias. Que os irmãos fiquem com a paz do Senhor Jesus. Que os irmãos fiquem com a paz do Senhor, meus irmãos. O Senhor é contigo, minha irmã. O Senhor é contigo, meu irmão. Aleluia. Vamos nos arrepender. Vamos consertar a nossa vida diante do Senhor. Aleluias. Não vamos olhar o erro do nosso próximo. Não vamos ficar observando as pessoas, o erro das pessoas ao nosso redor, não. Vamos olhar para nós mesmos. Vamos avaliar a nós mesmos. Vamos ver o que nós estamos fazendo, o que agrada e o que não agrada o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos preparar, meus irmãos. Vamos nos preparar para o Senhor. Vamos viver em obediência. Vamos viver, aleluia. Vamos viver o verdadeiro evangelho do Senhor. O evangelho que incomoda a carne. O evangelho que não deixa nós acomodados, de braços cruzados. Aleluias. Louvado seja Deus. Que os irmãos fiquem com a paz do Senhor. Que os irmãos possam me perdoar. Aleluia. Que os irmãos, aleluia, glória a Deus, sintam-se abraçados pelo Espírito Santo nesta manhã. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor no coração dos irmãos. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Amém. O Senhor, Ele é Deus de amor, meus irmãos. Mas o Senhor também, Ele é Deus de justiça. Ele nos corrige, aleluia, porque Ele quer salvação para nós. Ele quer salvação para nossa casa, aleluia. A verdadeira felicidade, meus irmãos, o mundo não tem para nos oferecer. A verdadeira felicidade é Jesus. O nosso amigo é Jesus, porque Ele fala com nós aqui em João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Quem fazeria isso por nós, meus irmãos? Quem fazeria, dava o seu único filho para morrer naquela cruz por nós? O Senhor nos amou, o Senhor vem cuidando de nós a todo tempo e vai continuar cuidando. Aleluia. Ele cuida de você, minha irmã. Ele cuida de você, meu irmão. Aleluia. O Senhor nos considera como amigo, ó, no versículo 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Se nós fazer a vontade do Pai, nós somos amigos dele. Porque na palavra fala também que aquele que não serve o Senhor não podem ser chamados de filhos de Deus. Aqueles que não servem o Senhor são filhos do diabo, porque faz as coisas que agrada a Satanás, não agrada o Senhor. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor e serve a Ele, aleluias, glória a Deus, nós somos filhos do Senhor. Nós somos amigos do Senhor, meus irmãos. É assim que o Senhor olha para Ele, para nós, como amigos. Então, se você estiver pensando em desistir, desanimar, se sente fraco, lembre-se, o Senhor te considera como um amigo. O Senhor confiou em você uma missão. Cumpra a sua missão aqui na terra. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cumpra a tua missão aqui na terra, porque aqui nessa terra nós estamos para cumprir a missão do Senhor. Aleluia. E em troca nós vamos ter a nossa coroa de glória. Nós vamos ter a nossa salvação. Fiquem com Deus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém.